Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Muito bem-vindos a todos, que Deus abençoe grandemente. Estamos iniciando mais um ano letivo, mais uma matéria, mais aí um tempo de Deus, onde nós temos que nos abrir para receber de Deus. Eu dou esse curso há 26 anos, tá? Eu me formei em 1996 na escola de treinamento do Thomas Dawson, Dr. Thomas Dawson. Ele veio do Instituto Rema, dos Estados Unidos, e ele dava aula ali na Avenida Paulista, e eu fiz o curso de treinamento de professores com ele. Então, fiquei 5 anos com ele, toda a equipe, quase que integral, para a gente poder pegar todas as matérias. Infelizmente, ele faleceu de câncer. Ele foi um dos combatentes da Guerra do Vietnã. E os combatentes da Guerra do Vietnã, que estavam em batalha, foi jogada uma química nos ares e todos os soldados morreram no mesmo ano do mesmo tipo de câncer, e ele foi um desses soldados. Mas antes de ele morrer, ele passou todos os direitos autorais e as patentes do curso para todos os alunos que ele tinha treinado como professores. E aí foi onde a gente começou a dar aula, e esse curso multiplicou pelo Brasil, pelo mundo, e graças a Deus, muitos lugares a gente já ministrou esse curso. O curso feito com ele são 48 matérias, mas aí a gente fez um curso no estado de Israel. Eu passei 15 dias estudando na Universidade Hebraica, isso há 2 anos atrás, e trouxe um curso de Israel para introduzir no nosso curso. Então, de 48 foi para 60 matérias, porque introduzimos mais 12 matérias. 15 dias de estudo lá nos deu 12 matérias novas, né? E foi fantástico, extraordinário. E aí o curso foi para 60 matérias. Só que aí o curso ele é aberto, interdenominacional, e aí muitos pastores e líderes falaram: por que você não monta matérias ministeriais? Específica, o que é o ministério de louvor, o que é intercessão, o que é o pastoreio, o que é o presbitério, o que é o diaconato, e aí montamos mais 12 matérias. Então, hoje, o curso completo ele está com 72 matérias. 72 matérias, não tem começo. Cada matéria você pode fazer, por quê? Toda matéria é conclusiva e você elimina a matéria. Então, você vai pegar a grade de aulas, vai ver, essa matéria eu já fiz, essa matéria eu já fiz. Para que as pessoas não se percam, a gente colocou 1º ano, 2º ano, 3º, 4º ano, 5º, mas esse módulo que a gente está começando hoje equivale à primeira matéria do 4º ano. Ai, meu Deus, vou ficar perdido? Não vai, porque a matéria por si só ela se fecha. A matéria por si só ela se explica, porque ela é tirada da Bíblia, e a Bíblia por si só se explica. Então, não tem... Ai, pastor, eu quero começar da primeira matéria. Bom, para quem quer começar da primeira matéria, nós despontamos aí num projeto inédito e nós criamos um canal que é youtube.com/curso de teologia. Curso de teologia. Tá? youtube.com/curso de teologia. Esse youtube.com/curso de teologia, a gente está postando todas as aulas que foram gravadas para o ano passado, né? Já tem acho que 24 matérias ali, gratuito, tá? 100% gratuito. Você vai receber na próxima aula um cronograma da ordem das matérias para quem quer fazer a ordem e quer ticando as que você eliminou. Você só tem que ter a disciplina de assistir todas as aulas, de acompanhar todas as aulas. As aulas estão divididas de 40 a 50 minutos, não está cansativo, não está maçante, mas elas estão integrais. A nossa proposta é colocar 72 matérias gratuitas aqui. As 72 matérias vão estar... Eu não tive tempo ainda para gravá-las, mas assim que nós tivermos todas gravadas em vídeo, vão estar as 72 gratuitas. Pode compartilhar com membros da igreja, com pastores, com cônjuge. Isso aqui é para divulgar, tá? Porque nós temos o entendimento que, assim como a terra
está coberta de água, a glória do Senhor tem que encher toda a terra e o nome do Senhor tem que ser propagado, tem que ser divulgado. Então, nosso propósito é que o povo conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, conheça esse curso de teologia. A primeira matéria desse curso aqui é sua nova vida em Cristo, que é o curso de batismo. Mas ele não é um curso raso, ele é um curso extremamente profundo de batismo. Tá? Quem recebeu ano passado sua nova vida em Cristo no Whats, sabe o que eu estou falando. Né? Então, ele tem 15 aulas de batismo, mas muito profundo sobre as doutrinas cristãs. Não tendenciamos sobre usos e costumes ou doutrinas de Torre Forte, não, é só palavra de Deus. Então, isso está disponível já está registrado esse nome, já está aberto para todo mundo, gratuito, e já estamos postando as últimas aulas gravadas nesse canal. E não é monetizado. Tá? Eu ganho pelo que o povo vê? Não monetizamos para não ficar entrando comercial toda hora. Né? Não suporta aqueles comerciais, então não monetizamos para não ter problema disso. E o nosso ganho? O que a gente pensa na questão de sustento? Temos um custo e um investimento alto, que quem paga todo esse custo e investimento é o Ministério Torre Forte, mas, na verdade, o que acontece? Eu estou preparando todas as apostilas para quem quiser, depois compra a apostila e baixa o PDF da apostila. Tá? E aí, então, o lucro e o ganho vai ser só pela apostila. Mas aqui está integral, está completa a matéria, e quem quiser solicitar a prova e fazer a prova, também já pode solicitar, a gente fornece gratuitamente. Tá bom? E, por outro lado, as nossas matérias desse ano são matérias impactantes, são matérias fantásticas. Próxima semana vocês vão estar recebendo isso aqui num papel. Essa primeira matéria é o estudo do livro de Efésios, com foco na visão dos 5 ministérios, com foco em dons ministeriais. Além de dons ministeriais, logo depois a gente vai estar falando sobre batalha na carne versus batalha do espírito. Depois nós vamos falar relacionando-se no corpo. Como está difícil hoje em dia a questão de relacionamento, de comportamentos de pessoas, e vai piorar. Tá? Não espere que vá melhorar, porque daqui para o final vai piorar, principalmente com os efeitos colaterais aí de toda a pandemia. Né? Depois nós vamos trabalhar um pouco de cosmovisão missionária, depois nós vamos entrar nas 7 cartas do Apocalipse. 7 cartas do Apocalipse, nós vamos estar estudando igreja por igreja. Eu estive recentemente em todas elas, são só destroços, mas a gente conhece um pouco mais da história estando lá. Depois nós vamos estar trabalhando com a matéria Como Ser Grande no Reino, que é o estudo do Sermão do Monte. Estudo do Sermão do Monte, espetacular. Estudo do Sermão do Monte, que é o maior discurso de Jesus. E depois nós vamos estar trabalhando sobre escatologia. Né? Aí vai ser uma polêmica grande, principalmente porque a gente vai explicar a escatologia tribulacionista. Né? Cremos que vamos passar, sim, a primeira parte da tribulação, temos respaldo bíblico para isso, e vamos passar nessa matéria justamente a visão tribulacionista, e não pré-tribulacionista, como a igreja brasileira está acostumada. Depois nós vamos trabalhar um pouco de sacerdócio maligno, sacerdócio real, uma matéria fantástica, que é a história da igreja, e obreiro aprovado, sonhos e visões, e o ministério prático. Então, essas são as 12 matérias do ano, são as 12 matérias que a gente se propõe a ministrarmos. Vocês que estão fazendo presencialmente também vão receber essa aula no WhatsApp. Tá? O grupo de WhatsApp é fechado, bloqueado, não tem comunicação entre aluno, para ninguém ficar bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns, versículo, pensamento. Não, só é postado a aula. Tá? Só eu que posto, e só posto a aula, não posto mais nada que não for além do que é necessário. Então, quando você receber o grupo 2021, não saia, não bloqueie. Tá? Ele é bloqueado e eu só vou postar o necessário para não encher sua caixa
postal. Inclusive, o grupo 2020, a gente vai desativar terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem ele vai ser desativado. Todas as matérias e todas as aulas que estão no grupo 2020, está aqui. Todas já estão baixadas, tá? Daí libera o seu WhatsApp, libera seu espaço para começar a receber as de 2021, que as aulas online a gente vai enviar a partir do dia 13. Então, 100% daquilo que está no grupo 2020 já está aqui gratuito, tá? Então, fique sossegado, você não vai perder aqueles vídeos, não vai perder aquelas aulas, é só para a gente ter espaço para esse novo ano. As aulas são bem dinâmicas e didáticas e um apanhado geral, te despertando para aprofundar na matéria, tá? As aulas são sempre uma visão panorâmica. Devido à pandemia, a turma da noite, a gente está colocando as aulas segundas e quartas-feiras. Segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22 horas, tá? Com intervalo no meio de 15 minutos. Devido à pandemia, por quê? Porque a gente não pode usar a sala lá de cima e terça, quinta e sexta a gente tem culto aqui nesse templo, então a gente não pode usar o templo. Então, para usar o templo com distanciamento, tranquilidade e tudo mais, só de segunda e quarta, formando 5 aulas por mês, tá? As aulas dessa matéria, está aí no boletim, deixa eu ver aqui, dia 6, 11, 13, 6, 11, 13, 18 e 20. Tá? Essas são as 5 aulas dessa matéria de hoje, que está no boletim. Dia 6 hoje, segunda que vem 11, quarta 13, outra segunda e outra quarta. Tá bom? Então, essa é essa matéria de hoje. Vê curso de teologia ou cursos de teologia. Isso, curso de teologia. Tá? Vamos orar e vamos iniciar. Pai de amor e Deus bendito, nós te agradecemos por mais esse ano, te agradecemos por cada igreja, cada ministro, cada pastor aqui representado, te louvamos pela tua fidelidade, te louvamos pela tua palavra, nós clamamos, meu Deus, dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos espírito de entendimento, dá-nos espírito de temor do Senhor, abre a porta da palavra e revela a tua vontade. Fala conosco, ó Pai, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção, queremos ouvir, ó Pai, as estratégias da tua palavra, para sabermos como, ó Pai, viver nesses dias da reta final da igreja. Clamamos por cada vida e cada família que está aqui, protege a entrada, protege a saída, livra de todo espírito de enfermidade, livra de todo vírus. Clamamos pelos que estão infectados, ó Pai, que possa manifestar a cura, possa manifestar o teu poder, a tua glória. Livra-os, ó Pai, de toda sequela, de todo agravamento de fase, que o Senhor possa bloquear esse vírus e manifestar o teu poder e a tua glória, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, visitando aqueles que estão hospitalizados, visitando aqueles que estão entubados. Tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai, e em nome de Jesus profetizamos cura e profetizamos milagre, meu Deus. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos e declaramos a tua bênção, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós, não sei quantos já pegaram a apostila, mas a gente tem essa lista de chamada, é a mesma do ano passado. Se você já era aluno no ano passado, seu nome já está aqui, não precisa preencher os dados, só assinar na frente. Se você não era aluno no ano passado, no final você coloca o seu nome e amanhã você já vai estar na lista, tá bom? Toda aula você precisa assinar a sua lista para você poder ter aí o entendimento de todas as coisas. Bom, nosso Deus é um Deus riquíssimo, nosso Deus é um Deus extraordinário, nosso Deus é um Deus inesgotável. Tudo que Ele cria com uma variedade muito grande. Então, por exemplo, quando Ele cria peixe, Ele não se satisfaz com uma espécie de peixe só. Ele cria inúmeras espécies de peixes, com inúmeras variantes, com inúmeras cores, com inúmeras composições, e fica aquele espetáculo no oceano. Quando ele cria aves, ele não se satisfaz em criar uma só.
Ele cria uma variedade infindável de aves que vão se adequando ao sistema solar, à região, e assim vai dando essa riqueza com detalhes minuciosos, cores e, enfim, uma capacidade criativa inesgotável. E como ser humano também ele faz da mesma forma. Somos aí mais de 7 bilhões no mundo, todos têm 2 olhos, um nariz e uma boca, e ninguém é igual. Então, na verdade, você vê o espetáculo de Deus variar a fisionomia com as mesmas características, com as mesmas formas, e ministérios também não é diferente. Quando falamos em dons, quando tratamos acerca de dons, nós já vimos que existem 3 tipos de dons. Falando em dons, nós temos dons do Espírito, que foi os que nós estudamos o ano passado, dons espirituais, e os dons espirituais são 9, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dom da fé, operação de milagres, dons de curar, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses são os 9 dons do Espírito. Depois de dons do Espírito, nós falamos no primeiro ano, dons motivacionais, que na verdade quem vai dar é o próprio Deus. Dons do Espírito, o Espírito Santo. Dons motivacionais, o próprio Deus. Mas hoje nós vamos estar falando sobre dons ministeriais. E quando tratamos de dons ministeriais, nós vamos estar tratando acerca de Jesus. Por quê? Cada um dá o que tem. Dom do Espírito, ele vai dar os dons espirituais. É o Espírito que opera cada um como ele quer, ele compartilha cada um. Dons motivacionais, é Deus que opera os dons motivacionais e dá a cada um do jeito que ele quer. Mas dons ministeriais, quem dá é Jesus, por quê? É ele que é os 5 ministérios e ele só pode dar o que ele tem. Ele é o sumo apóstolo, ele é o sumo profeta, ele é o sumo evangelista, ele é o sumo pastor e ele é o mestre por excelência. Então, ele é os 5 e ele deu a cada um como ele quis. Além de nós entendermos que são 3 qualidades de dons, nós temos que entender também que há uma variedade de dons no Antigo Testamento e dons no Novo Testamento. Quando falamos de dons no Antigo Testamento, nós tínhamos no Antigo Testamento sacerdócio, o sacerdote, tínhamos o levita, tínhamos o profeta e tínhamos também, entre aspas, os reis, que do povo de Israel foi escolhido por Deus, Saul, Davi e Salomão. Esses 3 governaram no Reino Unido. Depois quebrou, entrou o reino dividido, aí houve aquela disputa e competição e se afastaram de Deus. Mas a gente observa que no Antigo Testamento você tinha sacerdotes, tinha levitas e tinha profetas. Sacerdote, ele é o representante do povo diante de Deus. Representante do povo diante de Deus. Então ele pegava a oferta do povo, a confissão do povo, ele pegava a declaração do povo e entregava diante de Deus. Olha, Senhor, esse carneiro vai ser sacrificado porque essa família roubou uma galinha, mentiu para o vizinho, fez isso, aquilo, então ele está entregando esse cordeiro em sacrifício. E o sacerdote era representante do povo diante de Deus. O profeta é representante de Deus diante do povo. É o contrário. Sacerdote é representante do povo diante de Deus. Profeta, representante de Deus diante do povo. O profeta chegava diante do povo para falar algo da parte de Deus. Chegava diante do povo para dizer: o Senhor me revela, isso assim diz o Senhor. Então, na verdade, a gente vê esse trocadilho. No sacerdócio, ele se apresenta diante de Deus para falar do povo. No profeta, Deus fala com ele e ele se apresenta diante do povo para falar o que Deus tinha para falar. E o levita, na verdade, servia tanto ao povo quanto a Deus. O levita é o típico diácono dos dias de hoje. O levita tinha que zelar pelo serviço do templo, o levita tinha que limpar o tabernáculo, o levita tinha que cuidar de fazer a mudança
né, de desmontar, levar e montar no outro lugar. O levita tinha que cuidar de diversas coisas, como também o levita ensinava o povo. O canto, a palavra, a lei moral. O levita era o diácono, que faz tudo, tanto ao povo quanto aos líderes, né? Então, é a conexão entre o povo e Deus e o povo. Tá? Então, esses três são os ministérios do Antigo Testamento: sacerdote, levita e profetas. Mas quando vamos para o Novo Testamento, detalhe, nós vemos que Jesus se encaixa em todos. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o sumo profeta, Jesus é levita por excelência, Jesus é Rei dos Reis. Ele é o nosso modelo de tudo. Ele é o nosso modelo de todas as coisas. Eu coloquei aí na apresentação da apostila de vocês. Deus é tremendo, completo, excelso e maravilhoso. As metáforas apresentadas em sua palavra têm a riqueza de revelações inesgotáveis. Quando analisamos a comparação do corpo humano com a igreja e os paralelos que Paulo apresenta da igreja como corpo de Cristo, mergulhamos em um oceano a ser explorado e nos surpreendemos com cada detalhe do que encontramos. A carta de Paulo aos Efésios é um manual de instrução para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que, em sua maestria, o autor, Paulo, apresentar a multiforme graça de Deus e a variedade de cada ofício dentro do reino e, ao mesmo tempo, a necessidade de todos estarem em unidade e comunhão para o crescimento do corpo de Cristo. Nessa matéria, você vai conhecer um pouco mais dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que estão mais contemporâneos do que nunca, nesse tempo da reta final dos últimos tempos que estamos vivendo. Nós somos a igreja que Deus quer levantar hoje e levar o seu reino à unidade. Então, engaje nesse desafio e receba as profundas revelações do oceano dessa informação de Efésios. Agora é interessante a gente observar a profecia. A profecia, vai lá comigo, abra sua Bíblia comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, que vamos degustar esse ano, versículo por versículo. Capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías é o profeta que mais teve revelação de Jesus no Antigo Testamento, né? Se olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que o livro que mais fala de Jesus é Isaías. E é tão espetacular entender que ele é o livro que mais fala de Jesus, que mais teve revelação acerca de Jesus. Ele viveu 720 anos antes de Cristo, mas teve as revelações e já divulgava as revelações como um passado, né? Porque um menino nos nasceu. Espera aí, ele vai nascer daqui a 720 anos, mas ele já colocava nos nasceu. Por quê? Porque na visão espiritual, acessou profético não tem passado, presente e futuro. Acessou profético, o tempo é sempre presente. Então, quando ele acessa o profético, ele vê coisas que vai acontecer, mas que já está estabelecido, então ele já vê como no passado. A mesma questão de João, a visão do Apocalipse. Ele vê coisas que vão acontecer. Ei, João, sobe aqui, vem e vê o que há de acontecer. Mas quando ele narra, ele já narra no passado, porque no eterno já aconteceu. No eterno já se cumpriu. Então, na verdade, a gente observa aí essa importância de entender o profético. Mas Isaías se torna, então, o rei, entre aspas, o rei dos profetas, pela tamanha dimensão da revelação que ele teve sobre o Messias. Entenda uma coisa, quando falamos de Daniel, Daniel teve a revelação maior em tempo de extensão de cumprimento. Daniel tem a revelação das 70 semanas.
Daniel tem a revelação da época dele, dos 400 anos de silêncio, da vinda de Jesus, do reinado de Roma, do término do reinado de Roma, das 69 semanas, o intervalo e depois ainda do que vai acontecer ainda na 70ª semana, que é a semana da tribulação, que são 7 anos de grande tribulação. Daniel tem uma dimensão de revelação que ultrapassa 2000 anos. Então, a nível de panorama profético, Daniel é referencial. Mas a nível de Jesus, Isaías é referencial. Daniel pode ter uma revelação de extensão cronológica maior, mas quem viu mais sobre Jesus e o reino foi Isaías. Tá? Não tem o maior profeta ou o menor profeta. Profetas maiores, profetas menores, é só em questão de conteúdo do livro, só, ponto. Não é que ele é mais do que o outro. Mas a nível de quem viu mais sobre Jesus, Isaías. Quem viu mais sobre a ordem cronológica, Daniel. Tá? Então vamos lá para Isaías capítulo 9, o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentastes, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Presta atenção no verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino nasceu, mas o filho foi dado. E o principado, dependendo da sua tradução, e o governo está sobre os seus ombros. Ou o principado, ou o governo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Cabeça do corpo é Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre o ombro. Entenda aqui a profundidade do que Isaías está vendo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não é hierarquia. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não tem nenhum mais que o outro. Está no mesmo patamar. Está na mesma altura. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só que quando a gente estuda um pouquinho de militarismo mundial, as patentes militares, em qualquer lugar do mundo, qualquer exército, toda titulação que a pessoa recebe no ombro direito é porque, na verdade, ela defendeu alguém de autoridade superior. Vamos supor, um soldado estava na rua, viu um coronel sendo assaltado, e o coronel ali rendido e tudo mais, e o soldado matou o bandido. Ele vai ganhar uma titulação no ombro direito. Ele vai ganhar bottom, uma estrelinha, uma patente no ombro direito. Por quê? Quem olha, ele defendeu alguém de patente superior.
Esse mesmo soldado está na rua e vê um cidadão qualquer na rua que está na mesma situação e ele matou o bandido. Ele vai ganhar uma estrelinha na patente esquerda. Por quê? Serviu ao povo, a alguém que estava abaixo dele. Patente direita sempre trata de alguém superior. Patente esquerda sempre trata de alguém do povo. O que isso significa dizer? Apóstolos e profetas ministram a Deus, recebem de Deus e são cobrados por Deus. Apóstolos e profetas ministram a Deus, recebem de Deus e são cobrados por Deus. No ombro, apóstolo, profeta, evangelista, debaixo da garganta. Por que ele está debaixo da garganta? Porque a voz que fala ao mundo. Ele ministra ao mundo, recebe do mundo e é cobrado pelo mundo. O mundo está morrendo, e o que nós estamos fazendo? O mundo está morrendo e nós não vamos pregar. O evangelista sempre tem uma visão para o mundo. Para que a gente fica dentro da igreja se o mundo está morrendo e as pessoas estão indo para o inferno? Gente, vamos sair das quatro paredes. Evangelista. Ministra ao mundo, recebe do mundo e é cobrado do mundo. Agora, pastores e mestres, ombro esquerdo, patente que recebe titulação para o povo. Ministra ao povo, recebe do povo e é cobrado pelo povo. O pastor não veio me visitar. Agora, é interessante, tremendo, a gente ver a metáfora que Deus faz Paulo colocar. É tão completa que pastor e mestre é o lado do coração. Pastor e mestre é onde a ovelha deita a cabeça para ser pastoreada, para ser ensinada. Então, de novo, vamos lá. Apóstolos e profetas, patente direita, porque ministra Deus, recebe de Deus, é cobrado por Deus, vai prestar conta a Deus. Debaixo da garganta, a voz que fala ao mundo, evangelista. Ministra ao mundo, recebe do mundo, é cobrado pelo mundo e vai prestar contas ao mundo. Patente esquerda, pastores e mestres. Ministra ao povo, recebe do povo e é cobrado pelo povo. Então, cada um tem uma função específica. Todos são ministérios. Como eu comecei no começo, eu falei, Deus quer criar peixes. Ele cria uma quantidade infindável. Espécies, cores, variedades, é tudo peixe. Deus quer criar aves. Ele cria inúmeras espécies, com detalhes minuciosos, de cores lindas, maravilhosas. Olha o tucano, olha a águia. Quando ele quer criar uma espécie, ele cria infindáveis. Deus quer dar ministérios. Ele tem variedade de ministério. Não adianta eu querer cobrar do apóstolo o que o pastor tem que fazer. Não adianta eu querer cobrar do pastor o que o evangelista tem que fazer. Não adianta eu cobrar do profeta o que o mestre vai fazer. Por exemplo, uma igreja que é liderada pelo profeta, ela vai ter uma característica profética e o profeta tem a liberdade de tirar o texto do contexto e falar profeticamente o que aquele texto está querendo dizer para hoje. O profeta pode. Uma igreja liderada por um mestre,
ela vai ter os princípios de ensinamento da palavra de Deus. Não adianta eu ir para um culto com o mestre e falar, meu Deus, só foi ensinamento. Vim para a aula e falar, ai Senhor, só foi ensinamento, não teve nenhuma profecia? Não, não vai ter. Na aula eu tenho que fluir como mestre. O mestre tem que dar fundamento, o mestre tem que estabelecer alicerce. Agora, você vai para a sua igreja, seu pastor, você conhece lá, ele é profético. Não adianta você querer cobrar dele que deu um ensinamento que o mestre deu. Por isso que Paulo fala, rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Você foi chamado para ser mestre? Ensina. Haja dedicação no ensino. Você foi chamado para ser profeta? Busca de Deus e, quando Deus lhe revelar, profetiza. Você foi chamado para ser apóstolo? Estabeleça fundamentos. Mas Paulo ainda diz, a palavra de Deus ainda diz, aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. O que isso significa? Se eu for para uma aula e entender que quem está ministrando é um mestre e receber ele como mestre, eu vou receber o aprendizado que ele está transmitindo. Agora, se eu for para uma aula, chegar lá e ver o mestre, falar, ai meu Deus, é só estudo, palavra, bem-vindo à aula. Agora, se eu for para um culto que eu sei quem vai pregar um evangelista, eu tenho que estar disposto para ouvir o apelo, porque o evangelista não sabe encerrar a mensagem sem fazer apelo. Ele pode estar pregando num café de pastores e ter só pastor. Ele vai encerrar, ele vai falar, qual pastor aqui nessa noite gostaria de dar um passo mais a Jesus? Porque a característica dele é especialidade do evangelista. Ele não sabe encerrar o culto se não fizer apelo, porque ele é evangelista. Agora, eu não tenho o direito de julgá-lo, eu não tenho o direito de querer que ele dê fundamento apostólico, porque ele não é apóstolo. O apóstolo é mais do que os outros? Não. Ombro é horizontal. O corpo não está assim. Porque tem gente que coloca o apóstolo num pináculo e o mestre lá na escola dominical. Não. É a mesma hierarquia. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E Deus é tão sábio. Vai lá comigo para Efésios. A gente vai estudar Efésios inteiro nesses dias, mas vamos direto para o capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 8, vai? A partir do versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, quem? Jesus, levou cativo do cativeiro e deu dons aos homens. Aqui a gente precisa abrir um parênteses, vamos entender uma coisa aqui. Bom, eternidade passada, eternidade futura. Até a vinda de Jesus, a morte na cruz e ressurreição, até a vinda de Jesus, presta atenção nisso que é muito importante. Até a vinda de Jesus, todos os mortos iam para um local chamado Hades. Todos. Mortos salvos e mortos não salvos. O que ia para o Hades? A alma. A alma de 100% dos mortos ia para o Hades antes da ressurreição de Jesus. Só que no Hades havia um grande abismo que dividia o seio de Abraão de Geena, local de tormento. Mas todos estavam no Hades. Estava todos o quê? Alma. Espírito voltou a Deus e o corpo foi sepultado, voltou ao pó. Mas a alma, todos estavam no Hades. Havia um grande... Lembra da parábola de Rico e Lázaro? Quando a parábola tem nome próprio, a história é verdadeira. E aí o que acontece? Jesus está contando uma história verdadeira. Ele não revela o nome do rico para que ninguém diga, então o rico fulano de tal está no inferno?
Mas Lázaro, que está no seio de Abraão, ele revela. Havia um homem chamado Lázaro, mendigo, que morava na porta de um rico, tal. Bom, quando os dois morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Gênesis. O rico olha para o seio de Abraão e conhece Abraão, conhece Lázaro e diz: pai Abraão, manda que Lázaro vá lá avisar meus irmãos. Não, quem está aqui não volta. Mas que ao menos molhe a ponta do seu dedo na água e venha me refrescar os lábios, porque estou em tormento. Quem está aqui não passa para cá, quem está aqui não passa para cá. Então, o que Jesus está explicando? Até a morte e ressurreição dele, estão todos no Hades. Mas agora Paulo, por revelação, está falando que Jesus, subindo ao alto, desceu às partes mais baixas da terra, desceu ao cativeiro, tirou os cativos do cativeiro, ou seja, depois da ressurreição, Jesus esvaziou esse pedaço aqui e levou lá para o paraíso. É o céu onde Deus está? Não, é um céu que estão aguardando o toque da trombeta. Quando Paulo está dizendo, ora isto, ele subiu, quem? Jesus. Que é, verso 9, senão que antes tinha descido às partes mais baixas da terra, antes de Jesus subir aos céus, ele desceu ao Hades, tirou cativo a alma dos salvos que estava no seio de Abraão do Hades, tirou todos daqui e levou para o paraíso. É isso que Paulo está dizendo aqui por revelação. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E aí, ele subiu aos céus, e aí é o verso 11. E ele mesmo, quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Aquilo que estava sobre o seu ombro, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é também a mão ministerial. E a mão ministerial, o polegar, é o apóstolo, o indicador é o profeta, o anelar é o evangelista, dedo do meio, né, o evangelista, anelar o pastor e o dedo mínimo o mestre. Então a mão ministerial, olha para a sua mão assim, polegar, apóstolo, é o único que ministra de frente em todos. Tenta fazer que os outros ministrem de frente um com o outro. Não dá. Apóstolo dá apoio, base, sustentação, fundamento. Você quer pegar um objeto? Polegar te ajuda. Apoio. Base, ministra de frente. O profeta indica direção. Profeta não é só aquele que diz assim diz o Senhor. Profeta é aquele que sente no Espírito. Eu vejo que a igreja do Senhor precisa aprender mais sobre graça. Profético. Eu vejo que está na hora de a gente aprender mais sobre redenção. Profético. O profeta tem a direção de Deus para onde coordenar o rebanho. O profeta tem a estratégia e a direção de Deus para onde guiar as ovelhas. O profeta tem o dom da profecia. Só que quando você põe sua mão assim, o dedo que vai à frente é o terceiro. E o terceiro dedo, ele é evangelista. Evangelista, ele abre caminho. Evangelista, ele pega pedras para construção. Evangelista é o que vai anunciar ao mundo. Evangelista é o que vai lançar a palavra, vai lançar a semente. Agora, o quarto dedo é justamente o dedo da aliança. Cadê meu anel aqui? É o dedo da aliança.
Por quê? Porque é o que tem uma aliança com o rebanho. É o dedo do anel, é o dedo onde se coloca a aliança de casamento. Por quê? Nesse quarto dedo aqui, tem uma veia que vai direto ao coração. Só esse dedo tem. Tem um exame de sangue super avançado em Israel, que se faz só nesse dedo. Você não pode tirar sangue dos outros dedos, que não vai dar o mesmo resultado. É um exame que identifica o DNA, é um exame que identifica a tua ascendência. Esse exame que identifica de que linhagem você é e até consegue chegar às 12 tribos para saber se você tem raiz judaica, o sangue tem que ser tirado deste dedo. Não pode ser tirado de nenhum outro. E por que deste dedo? Por causa da aliança. Porque é o dedo que tem uma veia que vai direto para o coração. E o quinto dedo? Dedo mínimo, que entra nos mínimos detalhes. Que entra nos cantinhos. Então, na verdade, as metáforas de Deus são espetaculares. As metáforas de Deus são inesgotáveis, os ensinamentos. Apóstolo dá fundamento, profeta dá direção, evangelista vai à frente, pastor tem uma aliança com o povo, coração, e mestre entra nos mínimos detalhes. Eu não posso inverter esses dedos. Eu não posso inverter esses ministérios. Agora, por que tem esses ministérios? Aí ele continua no texto, versículo 12. Para que os 5 ministérios? Querendo o aperfeiçoamento de todos os santos para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Detalhe, para que não sejamos mais meninos inconstantes. E podemos ser convertidos e ser menino inconstante, se não formos ministrados pelos 5 ministérios. Você já viu que tem gente que tem 20 anos de crente, ele só cresce por um lado, ele não tem visão para missões, não tem visão para as outras coisas? Que foi ministrado só por um dos 5. Não cresceu, não desenvolveu. Agora, Paulo fala mais uma situação, para que não sejamos levados por vento de doutrina. Já viu aquela pessoa que não tem fundamento? Qualquer movimento novo, ela vai, volta, vai. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça do corpo, Cristo. E nós somos membros. O governo estará sobre os seus ombros. Agora, a mão ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui. Sim. Não. Vamos assim. Ela pode fluir nos 5 mediante a necessidade, mas é a tônica do chamado dela. Tá? Então, por exemplo, o missionário que foi para o campo e ele está sozinho lá no campo. Quando ele chega no campo, ele vai fluir como evangelista. A partir do momento que começam os primeiros frutos, é como se Deus pausasse a unção de evangelista, levasse ele a mestre para dar fundamento para aqueles que já se converteram, para dar, com uma visão apostólica, fundamento para amadurecer aqueles, só que daí ele vai ter que pastorear esses. Mas qual é o chamado dessa pessoa? Evangelístico. Então, daqueles que se salvaram, ele vai ter que formar alguém pastor para continuar pastoreando, para ele voltar ao chamado evangelístico. Mas tem mais uma coisa ainda. Como eu falei, nosso Deus é insaciável e inesgotável. Ele tem os ministérios bivocacionais, que eu vou falar daqui a pouquinho.
Só terminando aqui. São 5 ministérios diferentes falando da mesma pessoa. O que é isso? Um polígono de 5 lados. Todos estão falando de Jesus. Só que o apóstolo tem uma visão de 20% de Jesus. O profeta, outro prisma, mas tem uma visão de 20% de Jesus. O evangelista, outro prisma, mas tem uma visão de mais 20% de Jesus. O pastor, outro prisma, mas tem uma visão de 20% de Jesus. E o mestre, outro prisma, 20%, com outro prisma de uma visão de Jesus. Se eu for ministrado só pelo apóstolo, eu vou firmar uma visão de só 20% do todo de Cristo. Mas eu preciso de mais 80%. Por isso que nas nossas conferências, a gente tem 5 conferências anuais. Conferência missionária, conferência dos homens, conferência das mulheres, a convenção, né, e mais uma conferência que é o Proclama São Paulo. Por isso que nas nossas conferências a gente procura variar os ofícios. Eu procuro sempre trazer um profeta, procuro sempre trazer um evangelista. Nossa conferência que vai começar sexta-feira. Estamos trazendo o profeta Juan Pablo da Argentina, estamos trazendo o evangelista Edson Teixeira. Para balancear, para podermos ter prismas diferentes, visão e focos diferentes. Agora, como a irmã perguntou, se você tem uma essência de chamada profética, você vai se identificar mais com o profeta. Você vai vir para o culto profético e falar, meu Deus, Deus desceu na terra e falou só comigo. De repente, você está saindo no corredor e pega alguém que tem uma veia de ensino mestre. Vai fazer um triste comentário com você, dizendo, nossa, o profeta quebrou alguns princípios da hermenêutica, né? Você fala, meu Deus, que carnal. O culto foi tão tremendo, Deus falou... Por quê? Você, com uma veia profética, recebeu o profeta na qualidade de profeta. Ele pode ser mestre, mas aprenda a receber o profeta na qualidade de profeta. Aprenda que o profeta não vai dar base e fundamento como o apóstolo e o mestre vão dar. Ponto. E vice-versa. Se o profeta vem para uma aula, fala, nossa, a letra mata e o espírito vivifica, né? Porque olha, esse pastor é só letra. A letra mata e o espírito vivifica não significa isso. Letra ali no original é Torá, é lei. O que o texto está querendo dizer? A lei, se você viver pela lei, ela mata. Mas se você vier para a graça do Espírito, você vivifica. Agora, quem não tem a curiosidade de buscar o ensinamento e o conhecimento, vai interpretar errado e ainda vai usar um texto bíblico para se justificar do erro que está querendo fazer. Jesus nunca foi contra o ensinamento da palavra. Muito pelo contrário. Mateus 22, ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4,6, Deus disse através do profeta, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Então não é a letra que mata. É a lei. Se eu viver pela lei, a lei só serve para condenar. Então, o que acontece? Cada um só consegue ver, por exemplo, vamos pegar um texto extremamente conhecido.
O cego Bartimeu. Jesus está chegando com uma multidão em Jericó e tem um cego sentado à beira do caminho. Quando ele ouve o alvoroço, ele pergunta a alguém que está do lado: o que está acontecendo? O que é isso? Jesus, aquele que cura? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, homem. Ele está ocupado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca. Jesus, filho de Davi. Jesus para a multidão e diz: alguém chama por mim. Quem clama por mim? Aquele cego Bartimeu ali. Bartimeu, anima-te. Os mesmos que mandaram ele calar a boca. Anima-te, o mestre te chama. Ele levanta, deixa de si a sua capa e vai até o encontro do mestre. Uma passagem que todo mundo conhece. Pois bem, se um apóstolo vai pregar sobre este texto, o que o apóstolo vai enfocar? Fundamento. A fé de quem está à beira do caminho, clamando por socorro. Porque fé é fundamento. Ele não parou quando mandaram ele se calar a boca, ele não parou quando insistiram que ele se aquietasse, ele continuou clamando, ele continuou pedindo, ele continuou insistindo. Se você quer um milagre, você tem que insistir, você tem que perseverar. Se você quer um milagre, você não pode parar pelos que estão querendo que você cale a boca. Se você quer um milagre, você tem que ir até o fim, até Jesus se virar para você e dizer: o que queres que eu te faça? Ponto. Mensagem apostólica. Fundamento. Profético. Todos nós temos alguma coisa que nos deixa cego no caminho, sem saber o que fazer. Qual situação fez você paralisar no caminho? Qual situação que você está parado? Hoje Jesus está passando no seu caminho, clama que ele vai ao teu encontro. Hoje Jesus vai passar por você e vai falar: que queres que eu te faça? Pega a situação que te paralisou nesse ano que se findou e coloca diante do mestre, porque ele vai mudar. Qual é a tua situação? O profeta traz a mensagem para pessoal. Evangelista. Irmãos, nesse mundo há muitas pessoas à beira do caminho, mas não podemos ficar à beira do caminho, nós temos que entrar no caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aquele cego teve a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque você pode ter uma oportunidade única na vida. Talvez aquele cego nunca mais visse Jesus se ele se calasse naquela hora. Quem quer Jesus nesta noite? Evangelista. Pastor, Jesus conhece 100 ovelhas. Ele sabe a necessidade de cada uma. Ele estava ocupado com uma multidão, mas ele parou a multidão para ouvir o clamor de um cego. Ele foi ao encontro daquele que clamou. Jesus é o nosso sumo pastor e ele entende o teu problema, ele entende a tua dor, ele entende a tua cegueira, ele entende a tua sede, ele entende a tua necessidade. Apresenta ao pastor das nossas almas que ele vai te pastorear. O mestre. Irmão, você viu um detalhe no texto? Levantando de si, deixou a sua capa e o seguiu. Lá em Israel, desde o tempo do Antigo Testamento, quando a pessoa era mendigo, quando a pessoa era deficiente, quando a pessoa era cego, ela tinha que se cadastrar lá na coletoria, ela tinha que se cadastrar no governo para ter o direito a ter uma capa. E aquela capa dava o direito a um salário mínimo. Aquela capa dava direito a um sustento do governo. Aquela capa autorizava o pedinte, autorizava o cego, autorizava o deficiente a poder sentar à beira do caminho e pedir uma esmola. Mas quando Jesus mandou chamá-lo, ele largou de si a sua capa. Ele deixou a sua capa. Sabe o que estava representando deixar a sua capa? Eu não preciso mais do sustento do governo. Eu não preciso mais dessa autorização do governo. Quando ele levantou, porque Jesus estava chamando, ele sabia que seria curado. Por isso que ele largou a capa para trás. Ele não ficou com medo se alguém ia roubar a capa. Ele não ficou com medo se algum outro pedinte ia pegar a capa dele para ter 2 salários. Ele deixou a capa para trás porque ele queria a cura. Eu estou falando o mesmo texto, com 5 visões ministeriais diferentes. Por que dos 5 ministérios? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento de Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. O que é todo o corpo bem ajustado? Quando o apóstolo estabelece fundamento, o profeta a direção, o evangelista evangeliza, o pastor pastoreia e o mestre ensina, o corpo cresce. E aí, pessoas despreparadas e sem o conhecimento querem amputar alguns dedos. Sei porque mania é essa agora, um monte de gente apóstolo. Não existe apóstolo. E amputa o polegar. E aí vai pegar um copo sem o polegar. Não tem firmamento, não tem como apoio. Profeta? Não existe profeta hoje. Para com essas bobagens. A partir do momento que fechou o cânon, não existe mais profeta. E amputa o segundo dedo. Evangelista? Para que evangelizar? Para que ir para a África? Se tem um monte de gente morrendo aqui. Quem quer, vem até a igreja. Tira o evangelista. E o pastor passa a fazer tudo. E o mestre? Vamos colocar ele numa sala de escola dominical e deixa ele cumprir o ministério dele lá. E a igreja está com a mão mirrada, só com 2 para fazer tudo. Quando eu falo em restauração, eu não falo só em restauração apostólica. Falo em restauração da mão ministerial. Precisamos viver uma restauração na igreja brasileira de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Gente, paralisar e fechar uma igreja por causa de uma pandemia é burrice. Temos que ter o cuidado? Todos. Temos que ver meios do evangelho chegar a algum lugar de todas as formas. Porque quem não pode estar aqui tem que ouvir online. Mas não podemos fechar uma igreja por causa de uma pandemia. Se o diabo vê que a igreja parou por causa de uma pandemia, quantas pandemias ele vai mandar? Agora, quem não está bem, não venha. Quem não tem fé para vir, fica em casa, assista em casa. Então, na verdade, o que nós precisamos entender? Essa não é a primeira pandemia do mundo. Já houveram outras. Teve a pandemia da peste bubônica, teve a pandemia da gripe lá espanhola, teve outras pandemias mais, até se voltarmos mais tempo, né? De pólio, cachumba, catapora, sarampo, foram epidemias e algumas pandemias, se tornaram pandemias. E a igreja chegou até 2020. Mas, como ela vai chegar a 2050, se Jesus não voltar até lá, se nós pararmos em 2020? Então, na verdade, o que eu observo nestes 5 ministérios é que quando a igreja for restaurada no todo, ela vai ter uma explosão de crescimento. Porque evangelista, ai pastor, eu sou evangelista, mas nunca deram oportunidade na igreja. Glória a Deus, irmão. O evangelista tem que estar lá na rua, não aqui dentro da igreja. Dizer que é evangelista e querer o microfone para pregar para crente, não é evangelista. O evangelista tem que estar lá fora. Porque muitos não vão entrar nas portas abertas para ouvir a mensagem. Nós vamos ter que pescar em alto mar. Então, a gente vai ter que ir lá onde eles estão. Então, o evangelista, a essência do ministério, do chamado dele, é lá fora e não aqui dentro. O mestre aqui dentro, ensinando. O pastor, pastoreando. Se cada um fizer a sua parte, o corpo todo cresce. É o que Paulo diz no versículo 1, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, Paulo,
que quando ele escreveu essa carta estava preso, o preso do Senhor, eu rogo, o que é rogo? Rogo é um pedido insistente. Eu peço insistentemente que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Ou seja, foi chamado para ser profeta, seja profeta. Você foi chamado para ser pastor, seja pastor. Você foi chamado para ser apóstolo, seja apóstolo. Anda na vocação que você foi chamado. Não adianta eu ser mestre e falar, ai, como eu queria ser profeta. Meu Deus, deixa eu profetizar para alguém. E aí ele fala da carne. Assim diz o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que está preocupado com alguma situação. Quem não está preocupado nesses dias de hoje, gente? Isso é um espírito de adivinho, não é profecia. Agora, eu sou pentecostal e creio em profecia, creio em ministério profético. E conheço alguns profetas de Deus que trouxeram revelações que só Deus para revelar mesmo. Existe. Mas não é aquela pessoa que vem para um culto e entrega a revelação. Se tem 20 pessoas, ele entrega 25 revelações. Sinto te informar, isso é da carne. Porque tem profetas bíblicos, homens de Deus, que na vida inteira tiveram uma revelação, uma profecia só. Não é fácil ter revelação. O preço é alto. Então nós precisamos entender cada ofício. A matéria, nós vamos estudar todo o livro de Efésios, mas vamos explorar muito mais o que compete a cada um dos 5. Mas, só para a gente terminar essa primeira parte e ir para o intervalo, existem os ministérios bivocacionais, né? Olhando por essa visão que Deus é insaciável, existe apóstolo, profeta, apóstolo evangelístico, apóstolo pastor e apóstolo mestre. Existe profeta apostólico, profeta evangelístico, profeta pastor, profeta mestre. Profeta mestre, por exemplo, ele vai ensinar a igreja sobre os ofícios proféticos. Ele vai lecionar sobre questões proféticas. O profeta apostólico vai dar fundamento. O profeta profético traz a revelação. Existe profeta para igrejas, para nações e para o mundo. O profeta evangelístico, ele vai sair ao mundo para profetizar. O profeta pastoral, ele vai pastorear profetizando. Existe evangelista apostólico, evangelista profeta, evangelista profeta, normalmente ele é chamado de avivalista. É aquela pessoa que aviva as igrejas e tudo mais. Esse é o evangelista profético. Evangelista é aquele que sai no mundo e quer ganhar almas. É o missionário. Evangelistas pastores e evangelistas mestres. Existe pastor apostólico, pastor profeta, pastor evangelista, pastor mesmo, que é aquele pastorzão que você senta com ele, sabe que ele vai ser pastoreado, e pastor mestre. E existe o mestre apostólico, o mestre profético, o mestre evangelista, que é aquele que vai sair para evangelizar, mas ensina, o mestre pastor e o mestre mesmo, que é aquele que vai estar nas faculdades, universidades, nos cursos teológicos, que vai dar ensinamento. Então, agora, de 5 ministérios, a gente multiplica para 25. Por exemplo, meu ministério. Meu ministério, no decorrer do curso, você vai identificar, ele é apostólico. Sempre numa visão de reino, nunca numa visão para a igreja local, sempre abençoando outros pastores, outros líderes, outros ministérios, mas com veio do ensino, mestre. Não sou pastor e sou ciente disso. Não que eu não queira, mas o ofício apostólico de ensino
me ocupa 20 horas do dia. O ofício apostólico de ensino não me dá tempo de ficar visitando os membros, de ficar aconselhando os membros, de ficar atendendo. Mas aqui na igreja a gente tem 76 pastores. Então, quer um aconselhamento, quer uma visita? Entre em contato que algum deles vai. Algum deles atende. Eu atendo? Atendo. Mas o meu atendimento é médico de UTI. O que eu posso te ajudar? Qual é a situação? Assim, olha, eu vou te encaminhar para psicóloga. Ai, pastor, não dá para continuar com você. Não dá, irmão. Olha, teu caso é assim, eu vou te encaminhar para o pastor de casais. Eu faço só uma triagem. Porque eu não tenho tempo de ficar com as pessoas. Porque o pastoreio leva tempo. O pastoreio, muitas vezes, vai visitar a mesma pessoa 20 vezes e o problema não está resolvido. Ele continua espancando a esposa. E o apóstolo já não tem graça e paciência para isso. Na segunda, ele já espanca o marido. Então, na verdade, o corpo precisa de todos os ministérios. E há lugar para todo mundo no corpo. Agora, não queira colocar o apóstolo para pastorear, que ele fere o rebanho. Não queira colocar o evangelista para pastorear, porque ele vai virar para um grupo de pessoas e falar, não sei mais o que fazer com aquela família, eu já fiz o apelo, ele já aceitou Jesus, mas ele quer continuar conversando. Ele não entende o pastoreio. O chamado dele, o preparo dele, a unção que ele tem, é até o apelo. Depois do apelo, ele tem que passar para alguém. Só que muitas pessoas não entendem isso, e por isso que a igreja do Senhor está tão machucada como os dias de hoje. Que são pastores possessivos, que querem fazer tudo, mas não vão conseguir, porque não tem unção para isso. Não deixa ninguém sair, não deixa ninguém para visitar outro lugar, não deixa ninguém para nada, não traz ninguém, sufoca o rebanho e fica minguado aquele grupo de sempre que nunca cresce e está sempre ali com os mesmos problemas e as mesmas situações.